Excelência. O que podemos fazer? O Congresso não tem negado a aprovação de todas as medidas que a presidente Dilma requereu desta Casa para enfrentar os problemas do país. O Congresso, até contra a minha posição, na votação de medidas provisórias, porque é só isso que o presidente, só por essa forma o presidente intervém no processo legislativo, o Congresso aprovou medidas provisórias que eximem o governo da necessidade de elaborar um projeto, ainda que seja um projeto básico, antes das licitações. Chegou-se a esse ponto de liberalidade, né? Dar ao governo total liberdade para fazer as suas licitações sem sequer o balizamento de um projeto básico, né? O Congresso não tem negado os créditos orçamentários que a presidente solicita, com a presteza que a própria matéria exige para a sua tramitação. E o Congresso não tem faltado com as suas críticas, da oposição, sobretudo, mas também por parte de ilustres senadores da situação, como é o caso de Vossa Excelência, que pertence a um partido da base do governo, mas que sempre manteve o seu espírito crítico muito alerta e muito aceso. O Congresso chegou a realmente dar um sinal de alerta para a Presidente da República quando recusou a indicação do senhor Bernardo Figueiredo para a presidência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Infligiu uma derrota pesada, dura, na Presidente da República, que deveria ser um momento de reflexão para a senhora Presidente sobre a maneira pela qual o governo vinha tratando as concessões sob a égide daquela agência. Acontece que o senhor Bernardo Figueiredo foi premiado agora com a presidência de uma nova empresa estatal, criada por esses dias, que é a empresa estatal que vai destinada a gerir um dos projetos mais alucinados e megalomaníacos que já ocorreram a algum governante, que é o projeto do trem-bala. Exatamente no momento em que o governo que o governo vê os seus cofres se esvaziarem por conta da queda na arrecadação, de uma economia declinante, rumo à estagnação, exatamente nesse momento que os servidores se encontram em greve no país, mais de 70 mil segundo o governo, chega a 300 mil segundo as entidades sindicais, o governo cria mais uma empresa estatal e dá de presente como prêmio de consolação da derrota sofrida por senhor Bernardo Figueiredo no Senado, a presidência dessa empresa a esse senhor. Vossa Excelência fala em capacidade gerencial, fala em projetos e elenca uma série de razões para explicar o atraso do Brasil sob o governo do PT em matéria de infraestrutura. Eu diria mais uma: demagogia e a capacidade de aprender com a experiência. Já não aprenderam com a experiência que é preciso ter bons projetos antes de iniciar obras? Deveriam ter aprendido. Já não aprenderam com a experiência que fazer uma licitação de rodovias, tendo como critério do julgamento apenas a menor tarifa, sabendo que as empresas irão, como se diz, mergulhar, oferecer tarifas irrealistas e depois não conseguirão realizar as obras programadas, contratadas, como aconteceu com o pacote lançado há 4 anos atrás? Deveria ter aprendido, mas não, repete o erro no pacote atual. Mas voltando à questão da greve dos servidores, senhores senadores, já ouço em seguida a parte do meu líder Álvaro Dias, o Congresso deve ao país essa legislação. Uma legislação que garanta ao servidor uma etapa prévia de negociação com os governos, que garanta ao servidor liberdade de organização das suas manifestações de greve, mas que garanta também ao público um patamar mínimo de serviços assegurados, para que o público, aquele que paga o funcionamento do governo, em última análise, o salário dos servidores, não seja prejudicado pelas greves, que algumas chegam a paralisar serviços absolutamente essenciais, como a segurança pública, viu-se o caso na Bahia recentemente, ou a educação. As universidades federais parece que todo ano tem um calendário de greve pré-programado. O Congresso deve ao Brasil
deve aos servidores, deve ao público esta lei. Nesse sentido, apresentei um projeto de lei que está agora na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando parecer do senhor relator, o senador Pedro Taques. Mas o governo também está em falta com o país, na medida em que até agora não foi emitido o decreto presidencial indispensável à internalização da Convenção 151, firmada no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, pelo governo brasileiro, e que prevê, em linhas gerais, o mesmo processo de garantia, exigência e negociação prévia que o meu projeto, que o projeto que me referi, preconiza. Enderecei à chefe da Casa Civil, por meio da mesa do Congresso, do Senado, um pedido de informações sobre o andamento desse decreto. A quantas andava? Por que não foi ainda editado esse decreto, uma vez que o Congresso, que o Senado aprovou o projeto de decreto legislativo 819, que introduz na legislação brasileira, só para concluir, senhora presidente, as cláusulas dessa convenção aqui me referi, da Convenção 51, por que não havia sido editado o decreto? Dirigi-me à Casa, através do Senado, à Casa Civil em 2011, em setembro de 2011. A resposta, senhora presidente, é constrangedora. Atenção ao seu memorando número tal, informa a Vossa Senhoria que a exposição de motivos ministerial em referência encontra-se em análise na subchefia da Casa Civil. Em análise. Até lá, até quando, sabe-se lá. É mais um exemplo, senhor senador Cristóvão Buarque, da demora inexplicável da tomada de decisões, algumas até muito simples e elementares, como essa que me refiro, por parte